Olá, mais uma vez porque eu estou no segundo vídeo, tentando fazer a aula desta semana de terça-feira, dia 9 de março. Hoje, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional das Mulheres, da minha mãe, da minha avó, da minha prima, da minha irmã, das minhas colegas no CMAS e outros cantos do mundo. Parabéns, saúde e paz para todas, guerreiras, vencedoras e pessoas, mulheres que se renovam dia após dia para fazer o melhor, para conquistar o seu espaço, que é de direito na sociedade. Mas vamos lá, meus nobres, eu tenho observado as atividades de vocês já há alguns dias, exercícios, redações, questões de interpretação, e tenho hoje só 2 comentários bem objetivos. Primeiro, antes dos comentários, na verdade, parabéns para quem está fazendo as atividades. Este vídeo é para o 7º A e 7º C, CMAS Aiquara, primeira unidade, certo? Língua portuguesa. Parabéns para quem está executando as atividades no tempo certo, nos prazos direitinhos, no horário também melhor, né, de manhã ou de tarde, enviando as respostas. Mas 2 cuidados. Cuidado com a sua grafia, que é o escrever de uma forma mais legível, mais agradável. Recomendo alguns aí, depois vou recomendar, já comecei recomendando o uso de, sabe, aquele caderno de caligrafia, que pode ajudar um pouquinho na sua melhora do visual da letra. E também cuidado com a ortografia, ou seja, o escrever corretamente. Já temos até uma aula que foi ministrada sobre ortografia, uso do mas, mais e mas com acento agudo. E uso dos porquês também, ok? Revise essa aula, pergunte, questione. Quem tiver acesso à internet, nosso canal Gramática Nobre também serve para a gente guardar as aulas lá, e vocês podem revisar o tempo que quiserem. Meus nobres, a aula de hoje é bem objetiva, eu vou exibir aqui o slide para discutir questões objetivas, certo? De aulas passadas, para dar aquele feedback, aquele resultado. As redações eu preciso de mais um tempo, então aguardem um pouquinho para as redações, mas hoje eu vou comentar com vocês as questões objetivas. Já está aparecendo aí o nosso slide, deixa eu ver aqui, já está aparecendo. Uma singela homenagem, mulher, com seu jeito especial de ser, você é um exemplo de amor, perseverança, coragem, determinação e inteligência. Parabéns pelo seu dia, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para minha mãe, para minha avó, para minha prima, para minha irmã e para todas as colegas CMAS e do mundo afora, né? Mas vamos lá. Esse vídeo aí nós discutimos na aula 10, no meu canal Gramática Nobre, sobre Vida Maria, que é um vídeo que eu passei para vocês na semana passada. Então, assim, revejam, é uma discussão interessante, vai discutir o papel da mulher na sociedade, como ela é tratada, o que ela tem, assim, sofrido socialmente, e o sofrimento muitas vezes começa no próprio lar. Então, vejam esse vídeo, vejam os comentários também. Mas vamos lá? O tempo passa rápido e o vídeo tem que ser o mais objetivo possível. Deixa eu abrir mais um pouquinho aqui para mim. Creio que tá tudo ok para vocês. Qualquer coisa, comente. Se inscreva no nosso canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Nosso canal Gramática Nobre. Uma breve revisão. Nosso assunto central dessa unidade são os textos narrativos. E narrar é contar uma história. Contar uma história é usar o pente. Como assim um pente? No seu texto narrativo deve ter personagem, real ou imaginária, um espaço, que é o lugar onde acontece a história, o narrador, aquele que conta a história, que também é um ser criado pelo autor, né? O tempo, que é quando acontece a história, você pode colocar uma data, mas pode apenas usar os verbos, fez, falou, falará, está fazendo. Então, os verbos são fortes indicadores temporais. E o enredo, justamente, são os acontecimentos em si. Um texto narrativo demanda o quê? De ações. Ele chegou, falou, saiu, fez o gol e por aí vai. Estou sendo breve porque essa aula já foi ministrada e estou só resgatando algumas informações. Nesse texto aí, A Orelha de Van Gogh, que está no nosso livro nas páginas 12 e 13, nós temos um texto narrativo, certo? Que aí temos um conto, na verdade,
Nesse conto, você vê que a centralidade da história é justamente o narrador contar a própria história e contar a história do pai, porque ele também faz parte do texto que fala assim, estávamos. Quando eu digo estávamos, eu também estou envolvido no processo. Logo, o narrador também é personagem. Os termos destacados aí são termos que são classes gramaticais que nós chamamos de substantivo, que é aquela palavra que dá nome às coisas, dá nome aos seres. Então, eu vou criar meu texto e eu, com certeza, vou encher meu texto de substantivos, porque eu vou falar de alguém, esse alguém mora em algum lugar, né? Esse alguém compra alguma coisa, faz alguma coisa, tem alguma coisa, relaciona-se com outras pessoas, e o que eu nomeio eu chamo de substantivo. Roberto, então, criar um texto tem tudo a ver com gramática também. Entendeu a ideia? Pegou a visão. A atividade foi essa. Vamos corrigir com vocês aqui. Vou gravar as respostas melhores possíveis para que vocês tenham uma ideia. Olha, o livrinho está aqui. Ele vai ser o nosso, né, acompanhante nesse momento. Para entender o texto. Então, essa parte, para entender o texto, requer o quê? Interpretação e compreensão textuais. A questão 1, nós ainda não faremos, porque demanda de uma discussão mais próxima. Questão 2. Quem é o autor do conto A Orelha de Van Gogh? Bom, aqui no livro, na página 13, tem assim, ó. Médico escritor. Então, o autor do texto é um escritor, óbvio, e ele é médico também. O gaúcho Moacir Scliar, ó, faleceu em 2011, nasceu em 1937. Além de ter sido um importante contista, escreveu romances e crônicas para o público adulto e infanto-juvenil. E fala também que ele é escritor e médico, né? Foi escritor e médico. Scliar conquistou 3 prêmios Jabuti, que é um prêmio na área da literatura, nas categorias romance e contos, crônicas e novelas. Então, no conto aí, ele é um premiado. Então, ele sabe fazer, ele sabia fazer os contos de maneira muito especial. E é um texto que fala muito da nossa realidade. Quando fala de Van Gogh, que é uma personalidade aí conhecida, né, mundialmente, ele traz para a gente uma linguagem muito próxima. Quando ele diz assim, ó, estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém. Um armazém é um objeto que é um substantivo que indica o nome de uma localidade, de um local próprio para o quê? Para comércio. E a gente conhece que é um armazém. Armazém, mercearias, mercados, hipermercados, por aí vai. Então, assim, ele traz para a nossa realidade algo de distante, que é falar sobre Van Gogh. Então, o autor do texto é Moacir Scliar. Está na página 13 aí, um box com resposta, falando sobre o autor. Quem é o narrador do conto? Isto é, quem conta a história? Gente, um dos elementos mais importantes, se não o mais importante na história, é quem vai contar. E o narrador, que é esse ser que conta a história, esse ser criado pelo autor, ele pode ter várias facetas. Ele pode ser um narrador impessoal, que conta apenas o que vê ou o que soube. Ele pode ser um narrador personagem que conta a própria história, ou um narrador chamado de onisciente, que é aquele narrador que começa a falar da personagem com maior profundidade dos sentimentos, dos pensamentos, das intenções. Se nós formos colocar aí para o futebol, é como se o narrador observador fosse o narrador do jogo mesmo, aquele que está ali fora das 4 linhas e contando a história dos jogadores. A partida começou, iniciou, terminou, o lance, o pênalti, o gol, o gol de Max, 48 minutos, o segundo tempo, o Flamengo começou o Campeonato Carioca vencendo. Então, você vai contar uma história. No box aí tem assim, anote aí para você ver a diferença entre o autor e narrador. O autor é a pessoa física, a pessoa real. O narrador já é um ser que o autor cria. Então, aprofunde-se nesses 2 conceitos que a gente pode cobrar isso num teste, numa prova, num tempo mais oportuno. O narrador do conto que você leu participa dos acontecimentos? Justifique. Justificar, esclarecer, explicar, dizer o porquê junto. Eu falo porquê junto e sem acento. Porquê junto. Não, porque... Bom, como eu já li aqui, ele já diz assim no começo do texto, ó. Eles têm uma parte que diz assim: meu pai retirou na biblioteca um livro sobre Van Gogh. Quando diz meu pai,
você percebe gramaticalmente, linguisticamente, que o narrador também é personagem. Logo, o narrador faz parte da história, sim. É chamado narrador-personagem. Repetindo, narrador-personagem. Por quê? A justificativa, porque ele faz parte da história e as palavras indicam isso, como estávamos, meu, etc, etc, etc. Vamos um pouquinho de gramática no texto aí, ó. Palavras que acompanham o substantivo e palavras substantivadas. Nós não aprofundamos essa ideia de substantivadas ainda não. Revisão substantivo. Releia o início do conto, A Orelha de Van Gogh, e responda as questões. Estávamos, como de costume, à beira da ruína. Meu pai, dono de um pequeno armazém, devia a um de seus fornecedores importante quantia, quer dizer, uma grande quantia, e não tinha como pagar. Mas, se lhe faltava dinheiro, sobrava-lhe imaginação. Então, ele tinha aí, né, duas situações, uma negativa, que é o que faltava, e uma positiva, ele tinha. Como classificar isso gramaticalmente? Letra A. A palavra dinheiro nomeia algo concreto ou abstrato. Bom, dinheiro, o objeto dinheiro, ele existe por si só. Ah, Roberto, mas eu sei que as pessoas fazem dinheiro, sim, mas fazendo dinheiro, ele vai ter uma existência própria. Vou falar o contrário, então. Quando você diz imaginação, imaginação é algo que eu tenho pouco, que eu não tenho, que muitos têm, que muitos não têm. Então, a imaginação é um substantivo que nomeia algo que as pessoas precisam ter. Então, tudo aquilo que se refere a algo que as pessoas têm para cultivar essa existência do nome, da expressão, eu chamo de substantivo abstrato. Quando tem existência própria, eu chamo de concreto. Então, dinheiro é concreto. E imaginação, abstrato. Justifique. Dinheiro significa algo que tem existência própria, que existe por si só. E imaginação, algo que tem uma existência condicionada às pessoas. Meus nobres, para casa agora. Esta semana eu não quero atividades postadas no WhatsApp, porque eu tenho que corrigir as redações, e isso leva um tempinho maior do que questões objetivas. Eu quero que vocês passem esta semana, segunda semana de março, revisando os assuntos. Quem não copiou ainda, copie esses eixos. Os eixos são os conteúdos que vão aparecer sempre em língua portuguesa, em qualquer série. Então, você, sétimo ano A e sétimo ano C, tem em mente, ó, eu sempre vou estudar oralidade, leitura, produção de textos, análise linguística, semióticas. Em qualquer conteúdo, conto, substantivo, você vai estar discutindo esses pontos aí, que são pontos-chave. Depois eu gravo uma aula explicando melhor sobre os eixos, mas inicialmente copie. E o campo de atuação também. Já passei essa atividade, mas não sei se todos fizeram. Ainda não enviem para o meu WhatsApp, mas pegue esse texto aí, faça uma leitura e transforme esse texto num texto apenas de palavras. Eu não entendi, Roberto. Do jeito que está aí, está misturando números, os numerais, e letras. Por exemplo, a palavra este. Dá a dica aí, ó, este. Tá um 3, um 5, um T e um 3. Transforme a palavra este na palavra este mesmo. Faça a grafia adequada e escreva de forma correta. Certo? Uma grafia, já treine sua letra, tome cuidado, não tenha pressa. Começou a palavra, primeira palavra, letra maiúscula, um nome próprio, letra maiúscula para iniciar, e observe também as pontuações. Então, esta é a atividade de vocês. Primeira atividade, copiar sobre os eixos aí, quem não copiou, né? Quem copiou, só faça verificar. E quem não fez essa também vai transcrever este texto, que é um texto misto, numerais e letras, num texto somente de palavras. Bom, meus nobres, para vocês uma boa semana, saúde, paz, tranquilidade. Esse é o vídeo de terça-feira, dia 9/3/2021. Mas esta semana, na sexta-feira, haverá um outro vídeo também, que aí eu vou entrar em outro assunto, mais exercícios só na próxima semana. Exercício para me entregar. Para fazer, vocês têm exercício. E deixe o exercício com o nome do assunto, com a data, porque quando eu pedir assim, ó, gente,
Eu quero a atividade do dia 9. Pronto. Aí é só postar no meu no privado. Beleza? Forte abraço para vocês. Saúde e paz. Quem não é inscrito no canal ainda Gramática Nobre, se inscreva, curta, compartilhe, comente, que a gente vai seguir este ano 2021, por enquanto, com aulas gravadas e atividades pelas redes sociais, principalmente aí no WhatsApp.